hoje nós temos o prazer de ter novamente o que eu já posso considerar um grande amigo, uma pessoa que admiro demais, Dr. Rubens Irano. Dr. Rubens, além de ser um cliente nosso, controle odonto já há algum tempo, mais do que isso, ele é o diretor da RH Odontologia, ele é membro da comissão do terceiro setor do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, é voluntário na OCIP Doutores das Águas, uma ação de um time de abnegados ligados principalmente à área da saúde, que leva saúde e educação voltada para a área de saúde às populações ribeirinhas dos confins da Amazônia. É algo realmente arrepiante. E continuando aqui no papo que nós já tivemos na última live, o Dr. Rubens vai contar um pouquinho mais para a gente dessa atividade, uma noção maior da dimensão do trabalho dessa OCIP. Dr. Rubens, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente e contar um pouco mais sobre essa iniciativa, eu me atrevo a dizer, por essa obra humanitária que vocês realizam, que é o Doutores das Águas. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia toda a comunidade que participa desse podcast tão maravilhoso que vocês promovem, né? E é um prazer muito grande poder estar aqui participando e poder falar um pouco desse projeto, que eu sei que é um projeto muito importante para os ribeirinhos, importante para uma sociedade brasileira e importante para a odontologia, porque a gente acaba elevando também o nome da odontologia. E a gente acaba retribuindo um pouco do nosso conhecimento, do conforto que nós temos aqui na cidade. Eu, por exemplo, estou falando aqui de São Paulo, né? Eu sei que isso daqui vai para o Brasil inteiro, quiçá para a América Latina, né? Então, é uma satisfação muito grande poder estar representando a nossa classe aqui. Márcio, você é uma simpatia, eu me sinto sempre muito à vontade com você, conversando contigo e com todo mundo mais. Bom, hoje então nós vamos falar, já estive aqui, já a terceira vez, né? É um prazer muito grande. Hoje eu vou mostrar o fluxo digamos assim, do paciente, né? O que fluxo legal. Do ribeirinho curioso. Ao longo do dia. E é muito interessante que o projeto já tem 12 anos, então ele já é um projeto maturado, ele já tem todo um protocolo de atendimento e tem os porquês de cada passo. Isso é muito interessante, porque você acaba entendendo a lógica da sequência e os benefícios que isso acaba trazendo. Toda a dinâmica, né? Que envolve um projeto como esse, né, doutor? Perfeito. Então, aqui sou eu e aqui é uma das comunidades que nós atendemos. O projeto, a Expedição 2023, vai sair semana que vem, né? Dia 19, nós partimos para Manaus e de Manaus, o nosso barco hospital está nos aguardando na Marina e partimos para as comunidades, primeiro para a região norte do país, em direção a Roraima, e a segunda etapa, a partir do dia 31 de julho, nós descemos, voltamos pelo Rio Negro, entramos no Rio Madeira e descemos para a região do Rio Abacaxi. A primeira parte é do Rio Negro, vai para o Rio Branco e na região dos seus afluentes, tá? Essa primeira parte, quantos quilômetros mais ou menos e quantos dias, doutor? Uma referência. No trajeto total, com o barco, e o barco ele não é uma lancha, ele vai numa velocidade praticamente de balsa, né? Então, nós percorremos ao todo mais ou menos 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros subindo o Rio Negro? Subindo, descendo, depois indo para a segunda parte e voltando. Ao todo, ok. Isso, ao todo. Para chegar na primeira comunidade, nós levamos 1 dia e meio de navegação. É uma coisa muito, muito prazerosa também estar convivendo com profissionais que são dedicados, né? Que eles realmente
deixam de trabalhar nos seus empregos, nas suas clínicas, né? E para se dedicar a uma atividade voluntária de uma magnitude desse tamanho aqui. É interessante, até se me permite, é um comentário que eu quero fazer, que é o seguinte: a gente vê muito voluntariado, mas voluntariado nas nossas horas vagas, né? Ou seja, vou trabalhar numa instituição, ajudar à noite, aos finais de semana. Isso é o que a gente vê de mais comum. No projeto Doutores das Águas, isso é bem diferente. Esses profissionais deixam de lado, lógico, né, passando a responsabilidade para outros profissionais, mas deixam de exercer sua atividade profissional remunerada no dia a dia de seus consultórios, de suas clínicas, para doar um período que não é pequeno para fazer o bem para outros. Então é um voluntariado um pouco diferente, porque além de se predispor a ir ajudar essas populações mais carentes, está deixando de ter receita, porque são horas produtivas normalmente que ele doa também para esse tipo de voluntariado, né, doutor? Então é algo bastante relevante, eu gosto sempre de falar isso. Não é só o servir, né, nas minhas horas vagas, não. Eu dedico minhas horas produtivas. Literalmente eu estou tirando do meu bolso para fazer o bem, né? Isso, e além disso nós pagamos as passagens aéreas também, né? Então, tem mais essa. Existe um desembolso financeiro também, realmente é uma dedicação, uma doação, e eu agradeço muito aos voluntários que participam dessa nossa jornada, né? Uhum. Bom, então, aqui dá para ver que é uma festa, na verdade, em cada comunidade que a gente chega, e são comunidades pequenas, que eles não têm a condição de ter uma assistência médica odontológica ao longo do ano, né? Às vezes, algumas comunidades, eles têm os chamados agentes de saúde, né? Que são profissionais que vão na região e acabam ajudando a comunidade de alguma forma. Mas são comunidades que compõem mais ou menos 150 pessoas, 200 pessoas, então são comunidades pequenas, né? Então, quando nós vamos, aqui praticamente está a comunidade inteira dentro desse recinto, que geralmente é um local de culto religioso ou uma escola, que tem um espaço físico um pouco maior, tá? Tá. E o que acontece? Todos os dias, nós iniciamos o nosso dia com palestras motivacionais, porque nós temos a certeza que não funciona somente o tratamento. É importante a informação para que a comunidade entenda a importância da escovação, da prevenção. Dentro da área médica também existem informações. Nós falamos dentro da área odontológica, sobre alimentação também, sabe? Então, isso compõe, essa é a nossa diária. Então, quando chegamos de manhã, nos reunimos com a comunidade e conversamos. Isso daqui é só uma ilustração. Uhum. Eu vou passando aqui. Como eu falei no início, além de levar a saúde, a iniciativa de saúde, é um projeto educativo, né, doutor? Tem esse objetivo de educar buscando a prevenção. Buscando a prevenção, e esse ano a nossa área educacional também, ela envolveu um conceito um pouco maior. Então, antes ela era denominada educação recreativa, porque a intenção originalmente era para fazer uma recreação com as crianças ao longo do dia, né? Hoje nós mudamos o conceito e elevamos para uma educação socioambiental. Então, tem muito mais conteúdo, o que é organizado por essa parte da expedição, no que tange
a conscientização tanto das crianças quanto dos adultos referente à conservação da natureza, auxiliamos também na educação, eventualmente numa compostagem, né? Eu vou mostrar aqui na sequência algo que eu acho que fez muita diferença durante a pandemia. Isso daí é só um spoiler para criar um ambiente aqui, tá bom? Dr. Rubens, só para deixar a tela um pouquinho mais limpa, clica aqui no ocultar, ao lado do... Mais fácil. Isso, boa! Obrigado. Imagina! É isso aí. Então, aqui um outro evento, temos o pessoal, tem o pessoal sempre que vai, né, para filmar, para tirar fotos também, tá? Então, existe uma interação aqui com as crianças, então essa é uma outra comunidade, num outro local. Aqui uma outra tomada, então a criançada ocupa geralmente a parte da frente e os pais ficam lá atrás, né? Eu vou mostrar uma cena agora muito interessante, que me chamou a atenção a primeira vez, depois a gente acaba acostumando, mas veja só, olha que lindo. Todos deixando suas sandálias, seus calçados fora do recinto para entrar? Nós não pedimos, eles têm o costume de quando vão entrar num recinto onde vai ter algum evento, eles tiram para não entrar com o pé cheio de lama, né? Porque a região chove muito e tem muita lama, então eles entram descalços. É super interessante, porque eu vejo que é um sinal de muito respeito, né? Sim, não tenha dúvida. De valorização para aquilo que eles estão, do que está sendo ofertado para eles. É verdade. Então isso aí é uma demonstração que você falou de respeito mesmo. Muito legal. Aí, eu adoro isso. E olha que interessante, aqui já é uma comunidade e todas as casas, né, praticamente 99% é feito de madeira mesmo, né? E elas são elevadas. São palafitas mesmo, por causa da época da enchente. Perfeito. E quando nós vamos, mesmo sendo numa época de essa região ainda não está com água nessa área, né? Tá. E aqui embaixo dessa construção, nós estamos realizando o cadastro da comunidade, porque todos que passam no barco, eles são previamente cadastrados, tá? As crianças, a gente acaba pesando, né? A gente tira a pressão arterial dos adultos e as crianças também aqui não tem, mas a gente acaba medindo o tamanho das crianças e a cada ano a gente vai acompanhando o crescimento das crianças na comunidade. Que legal. Isso é legal porque como a gente volta geralmente nas mesmas comunidades, a gente consegue fazer um levantamento estatístico de desenvolvimento humano ao longo dos anos. E bacana, inclusive por comunidade, por área e no todo delas, né? Para ver como é o desenvolvimento, se está dentro de uma curva normal ou não, dentro daquela comunidade. Isso. Tem uma comunidade, por exemplo, que recebeu dos agentes de saúde cloro para tratamento de água para poder beber, né? Então, o que a gente observa? Que as crianças de uma comunidade que recebe tratamento de água, de uma forma bem simples, mas é um tratamento, as crianças são mais desenvolvidas, são mais altas do que as crianças de uma comunidade que eles tomam água do rio. Mas que interessante. São dados assim que a gente acaba observando e são relevantes e a gente acaba compartilhando essas informações, às vezes para órgãos governamentais ou para alguns institutos, né? A gente acaba fazendo esse levantamento também, que é importante, né? Com certeza. Depois do cadastro, inicialmente as crianças, mas todos passam pelo escovódromo. Esse é um escovódromo que eu havia comentado anteriormente, sim, que a Colgate doou, se eu não me engano, 9 escovódromos pelo Brasil afora, mas
o nosso escovódromo, acho que é o único que está em atividade ainda. Precisa achar os outros e trazer para vocês também. Pois é. E aqui é legal, e vale dizer que tem 4 de um lado e tem mais 4 espelhos do outro lado. Dá para ver que isso aqui é grande. Isso aqui são torneiras, né? Ok. Existem 4 torneiras de cada lado, que é para todas as crianças aprenderem a escovar os dentes. Entra dentro daquele projeto de prevenção que nós enfatizamos, e é muito importante. Os dados comprovam a importância desse projeto na área da educação de higiene bucal, né? E interessante, que é o que me parece aqui, na altura adequada para as crianças verem a própria escovação no espelho. Sim. E aqui... aqui dá para ver melhor ainda. Nós estamos aqui com a equipe odontológica orientando. A Samila é a coordenadora da área da educação socioambiental. Então, durante o dia, de manhã, nós vamos e damos uma assistência, orientamos até o nosso próprio pessoal da educação recreativa, como orientar e como acompanhar a escovação de cada criança, de cada adulto, tá? Então, o que acontece? Todas as crianças recebem um líquido aqui, né? Para fazer evidenciação de placa, tá? Então, eles recebem todas as crianças recebem um kit da Colgate, que é o do Dr. Dentuço, que tem escova de dente, creme dental e tem um sabonete também, acho que da Protex, tá? Então, eles recebem a orientação e acabam passando pela nossa orientação para escovar os dentes. Depois que todos passam pela escovação, eles passam primeiramente pelos médicos. Existe esse fluxo, já estão seguindo um fluxo do dia, que é a parte da orientação, das palestras, cadastro, começa a parte da higienização bucal. Aqui entra na área, na sala médica. Nós temos aqui, no caso, 4 médicos, aqui a enfermeira, tá? Isso, dentro do barco. Sim, tá, a água lá fora. Isso aqui já é dentro do barco. E aqui em pé é o Dr. Francisco, ele é o coordenador médico do projeto e é um dos fundadores. Tá? Nós temos aqui dentro desta sala atrás, que tem a porta aqui, temos uma sala com ultrassom também, né? Esse equipamento nos foi doado há mais ou menos 3 anos, então é relativamente novo. E é engraçado porque existem alguns casos em que a mãe nem sabe que está grávida. Nós vamos lá, o Dr. Francisco faz a avaliação e dá a notícia que a pessoa está grávida. Né? E é uma condição que jamais aconteceria dentro do dia a dia desta comunidade. Né? Incrível. Aqui estamos avaliando, quem está avaliando aqui é a doutora Rosana Hitman. A doutora Rosana é uma das maiores referências brasileiras em infectologia. Né? Ela é muito famosa, ela praticamente está em todos os canais de televisão, ela não é fixa de nenhum canal, e ela foi muito importante durante a pandemia. Ela já era nossa voluntária antes da pandemia, mas durante a pandemia a importância dela dentro do projeto, dentro do âmbito nacional, foi de uma significância fantástica, tá? E ela é uma pessoa muito simples, muito participativa e defensora árdua do Dr. Águas. Bom, aqui é a nossa sala odontológica, tá bom? Nós temos aqui 4 cadeiras, 1, 2, 3, 4 cadeiras. Aqui nós temos a lavatório. Na verdade, nós temos 2 autoclaves. Uma está aqui, a outra nós colocamos depois aqui em cima, tá? Aqui dá para ver que também tem a janela, né? O barco está no barco e o barco fica estacionado, então não fica balançando nada. A gente consegue atender super bem. Aqui já é a equipe trabalhando, né? Geralmente trabalhamos com
4 dentistas, são 4 cadeiras, mais 2 auxiliares e mais um gestor que fica na sala para fazer todas as anotações dos procedimentos num iPad, porque tudo é registrado, e também para depois fazermos um levantamento estatístico de quantos atendimentos, o que foi realizado, tá? Perfeito. E toda a nossa equipe, ela é uniformizada pela Fanwork. Vale aqui um agradecimento também, tá? Aqui é a nossa medalha do ano passado, tá? Esse é um barquinho estilizado, que nos foi criado pela Q.com, é uma agência, e do Thales Ferrari, que é um cara fantástico. E essa medalha, que para a comunidade é um troféu, uma medalha mesmo, para valorizar quem não tem cárie, zero cárie, 0% de cárie, que é, na verdade, uma premiação para quem entende a importância da escovação, entende a importância de uma alimentação saudável e consegue chegar na consulta odontológica, que é uma vez por ano, e não ter nenhuma cárie. Então, é o mínimo que a gente consegue, e é um incentivo, e o resultado desse incentivo é que a gente consegue ter uma margem de 30% das comunidades sem nenhuma cárie. Nossa! Uma coisa simples, olha como é importante essa motivação, educação, e com uma retribuição simples, muito bem bolada, né? O barquinho estilizado e tal, mas não deixa de ter a simplicidade e o quanto influencia no comportamento das pessoas, né? É muito interessante. Acho que as boas ideias são as mais simples. Simples que funcionam. E essa é uma delas, eu acho fantástico. Aqui é uma particularidade, aqui o nosso voluntário, Betinho, que a gente chama, atendendo as crianças. E muitas vezes as crianças a gente atende com a mãe deitada embaixo e a criança em cima. Aqui também a doutora Ana Castro, que esteve conosco semana passada. E aqui 2 gêmeas, e as 2 não tinham nenhuma cárie e ganharam uma medalha. Ah, que legal, a carinha de felicidade delas. Então, é muito legal. Isso daqui é uma premiação mesmo, e eles esperam. Inicialmente, as medalhas eram só para as crianças, mas aí os adultos também, eles adoraram, e a gente perguntou, você quer medalha? Claro que eu quero, né? Então a gente começou também a distribuir medalha para os adultos. Então é um incentivo em todas as idades. Que legal. Aqui, na verdade, é uma parte da equipe, né? E aqui é um líder comunitário, esse jovem aqui é um líder comunitário, e ele também recebeu a medalha dele, porque ele também não tinha cárie nenhuma. Tá, que bacana. Então, incentivando os líderes, né? Porque, na verdade, como são comunidades pequenas, não existe prefeito, nada, sabe? Sim. Então, existe o líder comunitário. Aqui já é uma outra situação, eu estou aqui anotando as coisas, e o atendimento está sendo feito, e a criança, para não ficar chorando, às vezes fica no colo da mãe, ela fica quietinha. E aí, é muito interessante, porque tem situações que a criança está meio apertado, entra por baixo, faz um túnel, sobe aqui, às vezes sobe, coloca o pé aqui em cima, coloca a cabeça aqui embaixo, uma bagunça, é uma festa. Eu imagino. Aqui eu trouxe algumas imagens referentes à nossa expedição 2021. Por quê? Porque esses nossos voluntários foram guerreiros. Porque 2021 foi o primeiro ano que nós atendemos, entre aspas, pós-pandemia. Entendeu? Sim. Então, o nosso barco ele não estava disponível porque ele havia sido locado e a gente não sabia se a gente iria ou não realizar essa expedição por causa da pandemia. E aí chegamos à conclusão que sim, nós iríamos. Só que como foi meio de última hora, o nosso barco já estava locado, então tivemos que alugar um barco
Veja que a condição é totalmente adaptada. Esse aqui era um quarto que nós desmontamos o quarto para montar uma sala. Que coisa. Tá? Tá. Aqui está a nossa querida Lilian e a Camila atendendo uma paciente. E essa expedição foi uma loucura. Aqui a doutora Mônica em outra sala. E o refletor, no primeiro dia, começou a soltar fumaça, porque esse equipamento também foi todo locado, sabe? Sim. Então, foi uma aventura. Essa expedição, eu vou dizer que, para quem é dentista, seria um dentista MacGyver. Isso é boa. O que a gente fez de improvisação, nossa senhora. Daquelas que tinha que chamar a NASA, né? Vem analisar, NASA, vem ver do que a gente é capaz aqui. Para gerar ar, tem um compressor. Só que o compressor que foi do ar, que foi locado, na verdade, ele não tinha um sistema bom de refrigeração, ele esquentava e desligava, né? Então, o que a gente fez? Nós improvisamos um ventilador para resfriar o compressor enquanto ligava. Assim, diversas coisas. Que legal. Aqui é a doutora Regina, que também é uma voluntária frequente. Bom, dando sequência àquela itinerário que Ribeirinho faz, ele passa inicialmente, né, depois da escovação, passa pelos médicos, passa pela odontologia, e ele depois passa aqui, aqui é a farmácia. Por quê? Depois dos médicos, os médicos prescrevem uma medicação, né? Passa pela parte odontológica e às vezes tem a parte cirúrgica, então a gente acaba prescrevendo analgésico, antibiótico, tudo isso dentro do sistema, aqui é um computador. Então, no sistema, o paciente depois sai da sala odontológica, ele passa pela farmácia e na farmácia recebe toda a medicação prescrita pelos médicos e pelos dentistas. Que legal. Tá? Cabe aqui uma outra curiosidade, porque, na verdade, lá nas comunidades, logicamente, não existe farmácia, né? E eles não têm acesso a nenhuma medicação ao longo do ano. Então, é de suma importância para eles conseguirem alguma medicação aí. Hoje em dia, os ribeirinhos já estão muito mais, como é que fala assim, em contato com a civilização. Né? Mais integrados, né, num contexto, sem tanto isolamento. Exatamente. No começo, o isolamento era muito grande, então eles não tinham noção de hora, eles não tinham relógio, então não adiantava falar, toma medicação de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, não existia isso, né? A gente acha que sim, mas não existia isso. Então, a gente desenhava sol e lua no remédio para tomar. Ó, esse toma quando tiver sol, esse toma quando tiver noite. Meu Deus. Então são situações inusitadas, né? Sim, que a gente não pensa aqui, mas a gente tem que ter empatia, um entendimento do que determinada comunidade entende. A realidade, né, que é muito diferente, né? Sim. E aí não adianta falar tantas gotas por peso. Eles não... Depois que passam pelos doutores, eles sabem o peso, né? Mas eles não conseguem fazer conta. Uma gota por cada peso. Não tem essa, não dá para fazer conta. Eles não sabem fazer conta, a maioria ainda, né? Então tem que ser tudo muito mastigadinho, sabe? E sim. A Raquel, que é essa farmacêutica que está aqui, tem a Marília também, mas a Raquel, ela tem uma ascendência indígena. Né? Então é muito interessante. Ela trabalha aqui em São Paulo. Então ela também já vai com um entendimento muito maior da necessidade da comunicação da sociedade ribeirinha, tá bom? Isso legal. É um detalhe. Não, importantíssimo. Aqui a Raquel, muito simpática, muito solícita. Enquanto nós trabalhamos, que era o que a educação
recreativa fazia antes e agora continua fazendo, mas com um enfoque um pouco mais amplo. Então tinha a corrida de saco. E isso aqui, para ilustrar, ficava a corrida de saco, com cada saco tinha uma letra do Doutores das Águas. Que bacana, era o entretenimento junto com o tratamento, né? E a educação. Sim, exatamente. E é muito curioso porque eles colocam roupas muito coloridas, eles colocam as melhores roupas que eles têm para ir no evento do Doutores das Águas. Que Cada bacana. um veste o seu melhor. É a valorização, como nós falamos anteriormente, né? Sim. Aqui é o evento que eu tinha dado spoiler antes, que dentro da educação socioambiental, nós fazemos atividades lúdicas, e uma dessas atividades é pintar a mão, e depois de pintar a mão e fazer atividade lúdica, com mão no papel, parará, tal, hora de lavar as mãos. Então, na verdade, a atividade lúdica foi um pretexto para orientar a escovação das mãos, a higienização das mãos, né? Sabe-se muito bem que uma das prerrogativas do combate à Covid é a higienização de mãos, né? Sim. E a nossa orientação para a higienização das mãos não foi direcionado para a Covid, porque não foi depois, foi antes. Por quê? Porque tem muito verme lá. Eles não higienizam a mão para comer, não higienizavam, né, as mãos para coçar o rosto, o nariz. E aí muitos fazem as necessidades no mato mesmo, né? Então, a orientação na higienização ajudou essas comunidades a terem uma coerência maior em relação à higiene de uma forma geral. E nós, com essa atividade lúdica das mãos e depois a devida orientação para a higienização, ajudou no combate à Covid. Que legal. Não era a intenção inicial, mas Sim, acabou sendo fantástico. Um efeito colateral, mas que ajudou muito. Muito, ajudou muito. Aqui é um outro departamento que é um paralelo ao projeto, que é a parte da prótese. Então, essa é a parte alta do barco, onde tem o estoque, mas numa das laterais a gente montou uma bancada de prótese e aqui também tem uma bancada com esmeril para fazer o polimento, o desgaste das peças. O Moisés, que está aqui em pé, eu direcionei ele como coordenador da prótese. Na verdade, ele está antes da minha presença, mas é totalmente vinculado à odontologia, mas ele tem um papel fundamental para fazer o setor da prótese funcionar. Aqui, no caso, temos 2 jornalistas, a Adriana, jornalista, e o Ovelha, que é cinegrafista, na verdade faz a filmagem, para uma reportagem que aconteceu ano passado, do Dr. Roberto Calil, dos Sinais Vitais, lá da CNN. Sim, que legal. Aqui no caso eles estão fazendo filmando a parte odontológica também. Aqui é uma das nossas equipes, do mesmo jeito da área odontológica, nós temos na primeira etapa uma equipe, na segunda etapa outra equipe. Os coordenadores geralmente permanecem, então o Moisés fica nas 2 etapas, mas o Samuel e a Mariana, eles participaram de uma etapa só, tá bom? Ok. Olha a quantidade de medicação que nós recebemos de doação. Né? Eu estou vendo as prateleiras cheias dos mais diversos materiais, medicação, material para prótese, enfim, né? Que legal. É verdade. E do outro lado tem a mesma quantidade de caixas, são os 2 lados, né? Aqui, só para dar uma ilustrada, é uma ribeirinha que vai e não tem ausência total dos dentes, e quando coloca os dentes tem essa mágica. Coisa linda. Então, nós fazemos a prótese num dia só. Então, a prótese, a gente fala que é a parte que mais trabalha, porque começa às 7 horas da manhã e termina muitas vezes 8, 9, 10 horas da noite. De manhã, molda todo mundo, depois ao longo do dia, prova os dentes, depois ao final do dia, constrói a prótese, faz o polimento, entrega, às vezes não adapta, tem que fazer algum ajuste. Então, teve um ano que a prótese terminou às 3 horas da madrugada.
Mas olha que coisa emocionante ver esse resultado, Olha a né? diferença. Olha. E olha o brilho dos olhos dessa senhora. Né? A mudança radical das feições, a felicidade. Isso não tem preço. Não tem preço. É devolver a dignidade. A pessoa se sente muito mais respeitada, se sente mais reintegrada à sociedade. Ela pode rir, né? Ela não vai sofrer bullying. Enfim, Nossa, o que isso significa na vida de uma pessoa, acho que é só a própria pessoa sabe traduzir, talvez nem em palavras, né? Mas... a gente supõe, né, o efeito, mas só ela mesma para traduzir esse sentimento, como você disse, às vezes não tem palavras, né? É o gesto, são as feições que se transformam, né? A segurança. Exatamente, assim, diversas, sem falar na área afetiva também, né? Claro. A parte odontológica, quando a gente, aqui em São Paulo também, só que aqui em São Paulo existe uma troca por dinheiro, a gente faz um trabalho e a gente é remunerado pelo trabalho, né? Mas, quando a gente faz uma atividade dessa, a gente não ganha nada em troca a não ser o próprio sorriso ou agradecimento. Então, a gente vê qual a importância que tem a odontologia dentro de uma sociedade. Isso, para mim, acho fantástico. Sabe? Que bacana. E depois que passa por todo esse circuito, né, que a gente chama de circuito, tem a parte da expedição. Então, aqui a Maria Eugênia, que é a esposa do Mauro, que o Mauro é o presidente da UCIP, ela está entregando óculos. Então, ao final de todo o circuito, a gente acaba entregando para quem cumpriu, quem fez todo o circuito, nós entregamos as doações que recebemos ao longo do ano, né? Isso vai desde óculos, anzol, linha, facão, saco de entulho, brinquedos, chinelo, tênis, bola, assim, é uma infinidade de objetos que a gente acaba recebendo ao longo do ano e ao final da expedição a gente acaba entregando. Então, voltando ao começo, esse circuito tem toda uma logística, tem um porquê acontecer nessa ordem. Por quê? Quando começamos, não tinha toda essa estrutura formada, isso aí foi feito ao longo dos anos, cada vez a gente fazia alguma melhoria nesse circuito, porque tinha ribeirinho que ia só para ganhar o anzol de pesca, porque ele queria pescar e ele não tinha, ele não queria passar no médico, ele não queria passar no dentista, só queria ganhar o anzol. Outro só queria medicação, porque eu tô com febre, eu quero só a medicação. Então, eles nem entendiam, e logicamente não davam valor à educação, não davam valor à odontologia, à medicina, toda a parte que favorece a parte preventiva, né? Essa é uma visão que, de repente, os líderes, quem tem uma visão maior da situação é que tem que fazer com que isso funcione. Porque se depender do individual, da necessidade de cada um vai achar algo importante e não vai ter uma sequência.